Olá! Você sabia que, segundo os dados da OMS, o Brasil é o país mais deprimido da América Latina? Com mais de 12 milhões de pessoas que sofrem da depressão. E infelizmente nessa pandemia, esse número aumentou em mais de 50%. Nosso tema de hoje é a depressão. E temos dois convidados especiais que vieram trazer uma contribuição muito importante para esse tema. Nós temos o Lucas Viana, vencedor da Fazenda, e também Érica Schneider, do Domingão do Faustão. Fique conosco! Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Lorimar Oliveira, diretor da Clínica Prime House, e nós somos especialistas em saúde mental. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a depressão. É uma doença muito grave e, infelizmente, nessa pandemia, isso se agravou severamente em todo o mundo. E para falar desse assunto, hoje estou com a minha equipe de especialistas, o nosso psicanalista Glaucio e a nossa psicóloga Priscila, e também dois convidados especiais que vieram trazer uma contribuição para esse tema, que é a Érica Schneider, do Domingão do Faustão, e também o Lucas Viana, vencedor do programa A Fazenda. E, primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, né? E frisar que tanto a Érica como o Lucas são grandes artistas que estão muito preocupados com a saúde mental das pessoas. E hoje trouxeram perguntas para que os nossos especialistas possam responder e tirar todas as dúvidas. E eu também vou fazer um convite para você que fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo os nossos especialistas irão dar dicas sobre a depressão. Então, Glaucio, você com a sua vasta experiência em saúde mental, você poderia explanar sobre a depressão para o pessoal de casa? Lorimar, Érica, Lucas, Priscila, vocês de casa. A depressão é o não existir através da dor e do sofrimento. Vocês de casa que têm depressão vão entender bem o que eu vou explicar aqui agora. A pessoa passa tanto tempo nos estados emocionais negativos, melancolia, tristeza, angústia, que ela não existe, ela não se sente existindo, ela não se enxerga, não se vê como pessoa, né? A psicanálise diz que a depressão é a relação com o desejo, se o desejo está muito ativo ou pouco ativo no sujeito. E aí, quando as angústias aparecem, para onde vai esse desejo? O desejo some. E aí ela passa a se sentir menos existente ainda, menos pessoa ainda, é onde ela vive essa dor, esse sofrimento, isso realmente é muito triste. Por isso a depressão ser tão grave, esses números que você falou aí serem tão presentes. Inclusive, a gente teve uma demanda de 75% nos nossos atendimentos, ou de procura nos atendimentos online, né? Estamos sem horário, quem ligar aqui agora não conseguimos atender, né? Infelizmente, gostaríamos de poder estar atendendo todo mundo, mas a demanda foi muito grande e estamos realmente escassos aí de agenda para esse público. Para você ver o quanto é grave, o quanto com a pandemia isso se agravou. É verdade, é verdade. E você, Priscila, com a sua vasta experiência também em saúde mental, né? Muitas pessoas às vezes confundem a tristeza com a depressão, né? O que você poderia dizer sobre isso? Então, como o Glaucio disse um pouco, né? A depressão ela é muito mais intensa e duradoura, né? Então a pessoa fica nesse estado de tristeza profunda por muito mais tempo, né? A pessoa pode se sentir muito preocupada, muito irritada, magoada, incompreendida. Ela pode ter alterações de sono, né? Ou dormir demais, ou ter insônia, alterações na alimentação, né? A pessoa come em excesso ou perde a fome, perda de energia, né? Aquela apatia, não vontade de fazer nada, né? Não quer sair da cama. A pessoa também pode ficar muito inquieta, né? Aquelas pessoas que estão sempre ocupadas, nunca param, também é um estado depressivo. Então, e a depressão, ela precisa de um tratamento adequado, né? Diferente da tristeza, uma tristeza a pessoa geralmente consegue superar depois de um certo tempo. A depressão, a pessoa já precisa de uma ajuda especializada. Verdade, verdade. E
devido a essa pandemia, que é uma situação que eu acho que nunca vivida no país antes, né? No início do vídeo a gente falou que isso aumentou muito, né? A questão do número da depressão, as pessoas em casa com essa pandemia. Esse número, infelizmente, ele dobrou, né? Inclusive até a procura, os profissionais trabalham muito com consulta online nessa pandemia, e infelizmente o número aumentou bastante. Então é um assunto muito importante, né? É um assunto sério e é uma doença grave, né? Então é muito importante que a gente possa fazer esse vídeo para estar levando o máximo de informação possível para você que está em casa, né? Que muitas vezes tem um familiar dentro da sua casa, ou muitas vezes até conhece alguém e não consegue nem identificar, né? Porque essas questões que você colocou, às vezes, né? Ou às vezes a pessoa associa que a pessoa tem depressão porque dorme demais, ou muitas vezes não. Às vezes a pessoa não tem falta de sono, ou a pessoa não come, ou tem um apetite, como a psicóloga explicou. Então isso são dicas, né, que as pessoas têm que ficar bastante atentas. E você, Lucas, né, que passou por uma grande experiência desse programa, né, o que você poderia explanar, né, para as pessoas que estão em casa? Justamente, eu tive a oportunidade de ser confinado e nessa oportunidade eu pude me conhecer um pouco mais. Acredito que agora todo mundo está passando um pouquinho na pele o que eu passei. E assim, o confinamento às vezes ele deixa a gente um pouco para baixo, porque você tem ali o problema e tem que encarar ele de verdade, porque não tem saída. Então você acaba não tendo umas válvulas de escape, que é o que? Às vezes você está triste, você liga para um amigo, vamos tomar um ali, eu vou correr no parque para liberar um pouco, assim, sabe? Então agora está todo mundo confinado e eu acredito que pode rolar brigas internas, familiares, brigas de quem está casado, né? Porque ali a pessoa vai se conhecer, né? De verdade. Então tá bem complicado essa fase. Eu saí do confinamento, agora tô no outro, não tem jeito. Verdade, já emendou um no outro, né? Lucas, você que passou pela fazenda, não deixa de ser um confinamento, como que é estar lá dentro com um monte de pessoas, ter aquela montanha russa de afetos, ter raiva, ter tristeza, enfim, como que é estar lá e ter que ser você convivendo com um monte de gente, experimentando todo tipo de sentimento. Fala um pouquinho pra gente o que é isso. É um sentimento assim muito intenso. Você acaba convivendo com pessoas de todo tipo de personalidade. Algumas você não se adapta. Questão de conhecimento da infância, os ensinamentos dos pais, e às vezes não bate. Então assim, todo sentimento lá dentro é elevado à 10ª potência. Quando você gosta de uma pessoa, você acaba gostando muito, né? Agora quando você não gosta, o santo não bate, né, como diz, não tem pra onde correr. Você vai pra sala, ela tá ali. Você vai tomar banho, ela tá ali. Vai dormir, ela tá ali. Então é bem complicado. É bem complicado mesmo. Você acaba tendo um autoconhecimento e é bom, querendo ou não, porque você consegue sair dali melhor. Eu posso me considerar hoje um cara muito melhor, entendeu? Porque aqui fora, quando tem esses problemas, o que a gente faz? A válvula de escape que eu acabei de falar agora há pouco. Você vai dar uma espalhada lá fora e tal. Lá não. Lá ou você adapta com aquilo ali, ou então você vai só sofrendo, né? Ficando para baixo, se isolando sozinho. E o que foi mais difícil para você? Tá com pessoas estranhas, né? Não eram da sua convivência? Você sentia falta da família? Ou sentia falta de alguma atividade que você costumava fazer para descarregar, assim? O que foi mais difícil? O que foi mais estranho, mais difícil, foi depois do primeiro mês. Que eu comecei a perceber que eu tava numa bolha. E assim, é muito radical o negócio. Você realmente esquece de tudo aqui fora, cara. Você já não lembra mais de notícias suas do time de futebol, você não lembra mais de notícia de política, de nada. Então tudo ali é só aquilo ali. Só vive aqui. É as atividades com os animais, é as provas, é a própria roça, aquele negócio de eliminação o tempo inteiro, é uma adrenalina tremenda. Então, mas assim, a minha maior dificuldade foi me adaptar com algumas personalidades, né? Porque, enfim, é difícil. Sim, é muito intenso, né? Muito intenso. Você não tem um tempo só pra você, né? Pra ficar sozinho, sempre tem alguém por perto, é difícil ter um momento seu, né? Por mais que a fazenda ela é ampla, mas, cara, não adianta. Toda hora que você ia pra um cantinho, vira e mexe, vinha outra pessoa. Aí puxa assunto, e eu sou um cara educado. Se puxar assunto comigo, eu vou ficar conversando ali e tal.
Então lá você não conseguia ter um momento só seu, assim, sabe? Tipo, respirar, sentar e falar, agora peraí, deixa eu acho meditar. que também tem a questão de estar sendo filmado o tempo todo, né? Isso não influencia um pouco? De Com certeza. o tempo todo, né? Exatamente. Observando. Se bem que, cara, eu vou te falar, vou admitir, depois do primeiro mês você esquece as câmeras. Você esquece. Eu lembro que na primeira semana eu acordava assim, aí eu já ia correndo lá pra pia, ficava com vergonha, arrumava o cabelo. Agora eu posso... Depois, ficava com a cara amassada o dia inteiro, dormindo. É interessante, né? Porque se a pessoa não consegue lidar com esse confinamento, com esse isolamento, né? Não vai achando alternativas, né? Para lidar com isso, ela pode realmente entrar num estado depressivo. Exatamente. Né? Sim. Eu tenho 2 perguntas. Uma, você conseguiu ser você mesmo? Eu fui pra lá pra isso. Inclusive, era o que eu mais dizia, assim, falar, gente, eu vim pra ser eu mesmo. Com erros e defeitos, acertos, enfim. Então, se tiver de me julgar, vai me julgar. Porque, cara, se você tentar fazer um personagem, é pior. Porque ninguém consegue segurar muito tempo um personagem, uma máscara, vamos dizer assim. Você consegue lá 2 semanas, 3 semanas, mas o confinamento, ele é muito massa o que eles fazem com a gente, é justamente por esse motivo. Porque não tem como você ser uma pessoa que você não é. Porque você não tem acesso a livro, a filme, a nada. E aquilo ali vai te forçando, cara, a você se mostrar mais. Ali, ele não tem jeito. Testa seus limites, né? Ele testa todos os seus limites, tudo. Você chega, por isso que às vezes a gente surta. E a pergunta de ouro? Num confinamento como esse, você mesmo disse que tem horas que você ficava triste. Como que é ter o humor deprimido, né, dentro de um confinamento? Porque num reality show as pessoas têm um humor deprimido, né? Até em outros lugares, agora nesse momento de pandemia, as pessoas têm um humor deprimido, né? O que não significa transtorno depressivo, doença da depressão. Sim. Isso não tratado pode sim se tornar, né, transtorno depressivo, pode sim se tornar uma depressão grave. Mas lá no confinamento, isso é apenas, né, um humor deprimido. Sim. Mas que se não tratar, se não cuidar disso, se não elaborar, né, isso pode se agravar. Mas lá dentro, como que é ter esse humor deprimido? É difícil estabilizar isso lá dentro? Não, é difícil demais. Assim, porque como eu tô te falando, lá é 880. Às vezes você tava numa fase para baixo. Aconteceu alguma coisa, você descobriu com uma pessoa que você gosta, falou mal de você. Ou então foi na hora da roça, ela votou em você para ser eliminada. Aí você fica, caramba, como assim e tal? Porque é tudo muito novo ali para mim. Eu falei com o Mion uma situação lá, que lá eu tive que ter um outro treinamento mental, que é o seguinte: aqui fora, para você se dar bem, o que você faz? Você exalta suas qualidades, não é isso? Você vai numa entrevista, você fala os seus pontos fortes e tudo mais. Lá no reality show, por ser uma situação de eliminação, as pessoas ficam o tempo todo apontando o seu defeito. Porque na cabeça delas é assim, ó, se eu falar com você, ela não lava vasilha, ela fica toda hora preguiçosa e tal. Aí na sua cabeça, você está induzindo ao público ver que você não lava vasilha e que não é preguiçosa e tudo mais. Entendeu? Só que eu não entrei para agir dessa forma lá dentro. E eu comecei a me assustar porque as pessoas, sim, agiam muito, muito dessa forma. Então, entra na situação que você me perguntou. Aí, o que acontece? Em vez de eu ficar um pouquinho triste, eu ficava muito triste, muito abalado. Por quê? Era só aquilo ali para mim. Eu só pensava naquilo, só naquela situação. E tudo elevado até essa potência. Entendeu? Então... E deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que depois dessa experiência, né, de confinamento, isolamento, que é o que a maioria das pessoas estão vivenciando hoje, né? Você sentiu um crescimento pessoal? Você acha que agora, hoje, aqui fora, você consegue lidar de uma forma diferente com os problemas, com as questões que você vivencia? Teve um crescimento, uma evolução pessoal? Aprendizado. Mas com certeza. Eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade, porque parece que foi uma escola para mim.
Eu acredito que talvez se eu não tivesse passado por essa experiência, hoje eu estaria muito mais para baixo com esse confinamento. Então, eu tento acalmar meus amigos, as pessoas que estão passando por isso pela primeira vez na vida, né? Que eu acredito que é o brasileiro, sim, todo mundo inteiro está passando por isso. E Deus me deu essa oportunidade de eu passar por isso antes, entendeu? E muito mais intenso. Porque querendo ou não, aqui ainda eu vejo gente ainda escapulindo, aí sai ali escondido e tal. Mas lá não tem. Então eu cresci bastante nesse ponto. Muito. É importante. E podemos notar que o próprio reality show ele tem características parecidas com o que as pessoas estão vivendo hoje mesmo, né? O isolamento, hoje você puxa aí algumas estatísticas, tem casais se separando, né? Porque devido ao confinamento, né? Enfim, brigas, até abusos, né? de violência doméstica, então muita coisa está se agravando, né? E inclusive, eu queria fazer uma pergunta para a Érica, que nesse meio artístico, a depressão também é um assunto muito forte no meio, né? E eu gostaria que você comentasse alguma coisa, né, sobre isso, porque no meio artístico tem altos e baixos, tem a questão de liberdade, enfim, uma série de coisas. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para nós. Com certeza. Também Oi, pessoal. Oi. O meio artístico tem também, como em qualquer outro meio, as pessoas sofrem também depressão normal, mas eu acho que uma coisa que prejudica muito também, eu acho que é o julgamento das outras pessoas, ou hoje, a gente estava comentando antes, né, rede social, assim, você acaba se expondo mais e você automaticamente dá margem para receber críticas também. Nem todo mundo tem esse suporte, essa base, nem todo mundo, às vezes, enfim, tá passando por algum momento muito difícil, juntou isso e acaba entrando num poço, né, sem fundo. E aí cai numa depressão, enfim, é muito complicado. Eu acho que não é diferente de nenhum outro meio. O meio artístico também sofre, eu acho que se bobear até um pouquinho mais, né, Verdade, não sei. eu acho que sim, né, porque tem a questão da pressão, né, até a questão da pessoa perder um pouco da sua privacidade, a invasão, né, principalmente em redes sociais, hoje está muito fácil. E hoje em dia tem muito isso de cancelamento, né? Não sei se... Às vezes a pessoa comete um erro e aí já é julgado por aquilo e aí as outras pessoas acham que é certo cancelar aquela pessoa ou como se ela fosse sempre errada e às vezes não. As pessoas têm altos e baixos, né? Com o tempo, assim, eu pude aprender que, assim, geralmente quem cancela é as pessoas que têm realmente vários defeitos. Então, pra soltar um pouco aquilo ali, o que ela faz? Aquele fulano ali é pior do que eu. Querem apontar o erro do outro. E todo mundo erra, todo mundo tem altos e baixos, todo mundo... Infelizmente ou felizmente, as pessoas que se expõem mais, elas estão sujeitas a isso. Mas nem por isso elas precisam aguentar tudo caladas e sempre fortes. Às vezes não acontece. Às vezes a pessoa se afunda e entra numa depressão. Acho que eles até podem explicar melhor sobre isso, né? Justamente. Porque a depressão, ela tem fatores sociais, biológicos e psicológicos, né? Então, o social entra nessa parte que você falou, né? De querer ser aceito pelo meio, né? Ou às vezes recebe muitas críticas. Sim. E se a pessoa já tem uma tendência hereditária, né? Uma carga hereditário genética, também? Sim. Eu não sabia, ó. Se ela tem pessoas na família, né? Que tem depressão, ela tem uma probabilidade maior de desenvolver também. Então, juntando tudo isso, né, a sua carga genética, mais o meio que você está inserido, pode acabar desenvolvendo sim. Dizem as estatísticas aí que 30% é genético. Olha só. Estudos E é alta essa 30% é genético. Posso fazer um comentário em relação a esse julgamento? Sim. Até de um artista anônimo que, em conversa com uma colega psicanalista, que fala o seguinte: todo julgamento ele não passa de uma confissão. Também acho. Baseada em experiências, em crenças, né? Em experiências que a pessoa viveu no passado. Então todo julgamento, no fundo, ele não passa de uma confissão de experiências passadas, de experiências vividas. Que a própria pessoa viveu e aí tá julgar no outro. Ou apontar o erro do outro, que na verdade é o seu. É isso, mais ou menos? Na verdade, o julgamento é uma confissão de experiências que ela viveu. Sejam experiências frustradas ou bem-sucedidas.
Mas no fundo, todo julgamento não passa de uma confissão de experiências bem-sucedidas, frustradas, malfadadas, não importa. Bom, eu tenho uma pergunta para vocês que são especialistas. A gente está vivendo agora esse momento, né, de pandemia, confinamento. Eu queria saber, por exemplo, eu que estou na minha casa e normal, a gente passa por altos e baixos, né? Tem dia que a gente acorda triste, meu Deus, o que está acontecendo? Tem dia que a gente acorda já mais feliz. Enfim, eu pelo menos estou numa fase assim, né? Acho que todo mundo tá assim. Para as pessoas que estão em casa e às vezes acham que, nossa, eu ando acordando sempre muito triste. Quando que eu detecto, quando eu posso saber se eu estou somente triste e quando eu estou realmente precisando realmente de ajuda, entrando ficando depressivo? Como que a pessoa vai saber? É difícil, né? Mas a gente deve ter alguma, não sei, uma... Então, se você permanecer nesse estado, né, se sentindo dessa forma por muito tempo, mais de uma semana, né, então aí você já começa a prestar atenção. Um alerta, né? É um alerta. E qual que é uma dica, assim, por exemplo, para as pessoas que estão em casa e para poder sair dessa, né? Para poder, ou só com realmente a ajuda de um profissional? Peraí. Tem uma coisa que chama-se abstração seletiva. É um nome feio, né? Abstração seletiva, mas é um nome técnico que diz o seguinte: quando a pessoa só olha para o que está ruim, né? Que é o que o Lucas viveu na fazenda lá, muitas vezes. Né? O artista às vezes não pega trabalho e ele só foca nisso. As pessoas vivem isso, né? Não arruma emprego e daí por diante. Né? Se as pessoas, ainda mais nessa época de pandemia, se as pessoas focarem só para o que está ruim, isso é abstração seletiva. Ela vai deprimir, ela vai ficar triste. Então é um pensamento positivo. Deprimir o humor. Isso não significa depressão. Né? Mas se eu ficar olhando só para o que está ruim na minha vida, o meu dia vai se tornar um dia ruim. Uhum. Por que eu não posso olhar também para o que está bom? Porque tem coisas boas. Uhum. Eu estou vivo, tem saúde, enfim. Sempre tem coisas boas para a gente olhar. Depende de como a gente olha. Depende do ângulo que você olha. Um ressalvo olha. sobre isso aí por exemplo, você ficar vendo demais notícias, né, no jornal. Pandemia, aí tem não sei quantos casos de morte e tal. Pô, você teve um dia maravilhoso, alegre, divertiu com a família, cachorrinho, não sei o que, etc. Aí se liga lá, Jornal Nacional, pá, não sei o que, governo tá, não sei o que e tal. Aí isso vai, eu acredito que entra nessa abstração. Sim. Eu sempre digo para os meus pacientes, não é o que você olha, é como você olha. Como você olha. Isso é mais importante. Eu, na verdade, acho que todo mundo deveria, uma época, ou enfim, fazer terapia. Eu acho que é uma coisa incrível. Eu acho que não só, porque você tá se sentindo mal ou depressivo, precisar da ajuda para poder pedir ajuda. Eu acho que a gente sempre vai precisar de ajuda. Então, eu sou super a favor, assim. Eu fiz terapia já por um tempo e o que eu mais aprendi foi o seguinte: eu entrei na terapia e eu falava com o cara, cara, eu não sei o que eu tenho. Eu vou numa rodinha de amigos, aí tem 10 amigos nessa rodinha. 9 gostam de mim e 1 não gosta. Eu sempre tenho a mania de ficar para baixo e preocupado o porquê que essa única pessoa não gosta de mim e fico tentando agradar essa pessoa para que 100% goste de mim. Entendeu? Então, com o decorrer da terapia, eu pude aprender que isso é normal, que não tem como. A gente chega em um ponto que a gente não consegue agradar todo mundo. A gente Nem tem que Deus, aceitar. né, agradar todo mundo. Jesus lá e tal. Então, essa aceitação é difícil. A gente tem que simplesmente aceitar. Desencanar. Hoje eu vivo muito mais feliz, mais tranquilo, né? Igual como uma figura pública, eu tenho uma vasta legião de fãs. Graças a Deus me abençoou muito com isso. Mas eu também tenho meus haters. E antigamente eu ficava baixo com algumas coisas que eu lia e falava, cara... E assim, mas aí eu para parar e pensar, eu não sou isso que eles estão falando. Pra que eu tô mal com isso? Entendeu? Então, isso também é interessante que eu pude aprender e eu sempre repasso para meus amigos também. E só pra lembrar, né, você perguntou o que a gente pode fazer, né? Uma dica pra galera que tá em casa, que às vezes então. você fala, meu Deus, tô triste, o que eu faço? O que ela pode... Às vezes não tem ajuda de um profissional próximo, mas sim. Qual que é uma dica pra ela tentar sair desse... Então, no final do vídeo, né, a gente vai dar 6 dicas aqui pro pessoal. Né, e aproveitando também essa deixa, nós vamos pedir pro pessoal de casa, que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, dá um like, né, ou compartilhe o vídeo para que esse assunto possa chegar num número maior de pessoas.